Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Não, não, não. Não sai desse vídeo não, que eu paro. Mas se você já ouviu esse poema, achou que era uma zoeira, ou que isso era apenas um meme da década de 90, fica que eu vou te contar tudo, ou quase tudo sobre esse poema e mais 78 poemas que compõem a obra Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Se você tem um amigo ou uma amiga que já tirou foto com essa estátua em Copacabana, sem nem ao menos saber quem era, fique sabendo que essa é uma homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade e foi inaugurada em 2002. Foi concebida, foi criada pelo artista plástico Léo Santana. Não é esse Léo Santana não. Mas vamos ao que interessa. Nascido em 1902 em Itabira, nas Minas Gerais, e você pode pensar, mas se ele nasceu em Minas Gerais, a homenagem deveria ser em Belo Horizonte e não em Copacabana. Pois é que ele foi morar no Rio de Janeiro logo após publicar sua segunda obra, Brejo das Almas, em 1934. A primeira obra dele, que é o motivo desse vídeo de hoje, se chama Alguma Poesia, publicada em 1930, e é uma das obras solicitadas pela FUVEST. E para entender essa obra, se faz necessário entender o que estava ocorrendo entre 1920 e 1930 nos círculos culturais do Brasil. Em 1922, ou seja, quando ele tinha 20 anos, aconteceu em São Paulo a Semana da Arte Moderna, que revolucionou todas as expressões artísticas do Brasil. E em 1924, 2 anos depois, estiveram em Belo Horizonte um grupo de intelectuais liderados por Mário de Andrade. Só tinha a nata da cultura da época. Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, esses dois casaram em 1926. E também Paulo Prado, entre outros tantos. Estavam influenciados por essa hecatombe cultural que foi a Semana da Arte Moderna. Eles foram lá para acompanhar os eventos da Semana Santa das Cidades Mineiras. Havia ali em Belo Horizonte um café chamado Café Estrela. E era o ponto de encontro dos intelectuais mineiros, entre eles um estudante de farmácia, recém-chegado de Itabira, chamado Carlos Drummond, o nosso autor do livro de hoje. Esses intelectuais mineiros tiveram os primeiros contatos com a literatura modernista a partir da obra chamada Pauliceia Desvairada, de 1923, do Mário de Andrade. Aí você imagina, né? O autor chega na cidade, causa um certo burburinho, né? E essa galera paulistana resolve se hospedar em um hotel ali perto do Café Estrela, que Drummond frequentava. Então ele se enche de coragem e aborda Mário de Andrade. E ali nasce uma grande amizade. O ano é 1924 e eles começam então a trocar correspondências. Em 27, 3 anos depois, Drummond publicou o poema No Meio do Caminho, numa revista chamada Antropofagia. Mário ficou muito contente e começou a incentivar o jovem Drummond a escrever e publicar um livro, um ajuntamento de poesias, que culmina com essa publicação em 1930 de Alguma Poesia. Essa obra marca o início da trajetória literária de um dos maiores nomes da poesia moderna no Brasil. A coletânea é caracterizada pela originalidade, introspecção e inovação linguística, refletindo as influências do modernismo que marcam a literatura brasileira da época. Na data da publicação, Drummond tem apenas 28 anos. A obra é composta por uma série de poemas que exploram temas variados, desde reflexão sobre a vida cotidiana até questionamentos sobre a existência e a complexidade das relações humanas. Drummond utiliza uma linguagem acessível, por vezes coloquial, mas sempre permeada por uma profunda sensibilidade poética. Sua poesia muitas vezes revela uma fusão entre o lírico e o social, explorando as contradições e as tensões da sociedade brasileira. A temática de Alguma Poesia abrange uma ampla gama de assuntos, como o amor, o tempo, a morte, a solidão, a infância em Itabira, a vontade de se casar, todos tratados com uma perspectiva única e marcante. Ao longo dos versos percebe-se a habilidade do autor em expressar suas emoções, reflexões de maneira muito autêntica, ao mesmo tempo em que oferece ao leitor um convite à reflexão sobre a condição humana. A linguagem poética de Drummond é notável pela sua capacidade de transcender o ordinário e transformar algo comum em algo extraordinário.
Mas para entender Drummond, eu preciso decorar os poemas? É claro que não. E nem é recomendável você recorrer a esse artifício da decoreba já tão arcaico e demodé que outrora nos fora imposto por nossos genitores. Ó, já estou me sentindo um Drummond, hein? O que você precisa entender? Em qual contexto essa obra foi escrita e sobre o que ele falava em cada poema, pois às vezes parece que ele está falando de uma coisa, quando na verdade ele está falando de outra coisa. Por exemplo, olha esse poema A Pedra no Caminho que vimos no início do vídeo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Agora, veja esse poema de Olavo Bilac, publicado em 1888, ou seja, 42 anos antes, intitulado Nel mezzo del caminho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada. E triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma povoada de sonhos eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a minha. A tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto, os teus olhos umedece. Nem te comove a dor da despedida, e eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Percebe uma certa semelhança na construção desses dois poemas? Pois é, o que ocorreu em 1922, na Semana da Arte Moderna, foi um marco temporal importantíssimo. Até aquele momento, imaginava-se que a criação cultural de um poema como esse só poderia ter origem por meio de uma classe superior. Jornalistas, cronistas, membros da Academia Brasileira de Letras, e agora já não mais. Aqui, modernismo. Aqui, parnasianismo. Então, acredita-se que este poema, Da Pedra no Caminho, foi uma espécie de sátira ao parnasianismo, até então, de certa forma, vigente dentro dos círculos culturais do país. Se você, Olavo Bilac, faz um poema destes, eu também, Drummond, faço. Olha o meu. Entendeu? Existe outra interpretação? Sim, existe. Em 1927, Drummond perdeu um filhinho com algumas horas de vida. Se chamava Carlos Flávio. Seria esse o acontecimento que nunca me esquecerei na vida de minhas retinas tão fatigadas? Deixa aí nos comentários o que você acha. Agora só nos restam 78 poemas, e é claro que não iremos falar sobre todos eles. Algo que temos que lembrar é que o modernismo abandona a ideia de poema rimado. Os versos são brancos, versos soltos. Por exemplo, em Cota Zero. Stop! A vida parou. Ou foi o automóvel? Tem rima esse poema? Não tem. Será que o autor tinha uma visão da possibilidade futura de engarrafamento? Eu acho que não. Eu acredito mais que seria uma ideia da aceleração da vida no início do século XX. Olha o título, Cota Zero. Stop! O poema tem início com uma palavra em inglês, o que não era muito usual naquele período. Mas a industrialização ocorria de forma acelerada na Inglaterra. Seria uma crítica ao processo de industrialização acelerada? Faltam 77 poemas agora. Stop, né, gente? Vão lá, leiam essa obra maravilhosa de Drummond, encantem sim. Confundam-se, mergulhem e afoguem-se nessa maravilha que é a primeira escrita de Drummond. Lá no nosso Instagram tem algumas declamações de poemas que estão nessa obra. Se você gostou, curta, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Façamos como Mário de Andrade fez com Carlos Drummond de Andrade. Vamos incentivar a literatura. Um abraço e até mais.